A chuva caía fina sobre o telhado velho do quartinho nos fundos da mansão. Lá dentro, Marta ajeitava a barra do uniforme com mãos trêmulas. A mesma roupa que lavava a mão todas as noites, exausta, mas determinada. Viúva há 3 anos, mãe de um filho que o câncer levou cedo demais, Marta carregava no peito uma fé inabalável. Era tudo o que lhe restava. Depois de meses batendo de porta em porta, ela enfim conseguirá aquele emprego como faxineira. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Não era o trabalho dos sonhos, mas era digno. Ela só queria trabalhar em paz. Mas paz era a única coisa que aquela casa não oferecia. Verônica, a patroa, era o retrato da arrogância. Alta, impecavelmente vestida, com olhos frios e uma língua afiada. Desde o primeiro dia, fez questão de deixar claro: Marta não passava de um inseto que ela tolerava por necessidade. Você demorou demais para limpar aquele tapete. Aqui não é favela, é casa de gente rica, entendeu? Sussurrava com veneno, mesmo diante do filho pequeno. Henrique, o menino de 7 anos, era a única luz naquela casa escura. Ele chamava Marta de tia, corria para os braços dela depois da escola, fazia desenhos com corações e escrevia "Eu te amo, tia Marta" com letras tortas. Era por ele que Marta aguentava. Mas mal sabia ela que aquilo era só o começo. Certa manhã, enquanto limpava os espelhos da sala de jantar, Marta escorregou no chão molhado. A bandeja de prata caiu, fazendo um estrondo. O silêncio que se seguiu foi pior do que o barulho. Verônica apareceu em segundos, os olhos cheios de desprezo. Você é um desastre. Não tem competência nem para limpar. Gritou, como se gritasse com um cão de rua. Marta apenas abaixou a cabeça. Não respondeu. A dor maior vinha por dentro. A humilhação queimava feito fogo invisível. Naquela noite, no ponto de ônibus deserto, Marta segurava a Bíblia apertada contra o peito. A amiga da igreja, Dona Ivone, escutava em silêncio. Eu só queria ser tratada com respeito. Não peço muito, só isso, disse Marta, com os olhos marejados. Deus vê tudo, minha filha. Ele não dorme. As palavras tentavam consolar, mas naquele momento, Marta sentia-se esquecida até pelo céu. Foi então que, escondido atrás da escada, Henrique ouviu a mãe dizer: aquela mulherzinha vive se fazendo de vítima. Um dia ainda vou colocá-la para fora daqui. E com justa causa. O rostinho do menino se desfez. O queixo trêmulo. O coração partido. Aquela não era a mãe que ele conhecia. Na manhã seguinte, Henrique não quis café. Nem brincou com seus carrinhos. Apenas abraçou Marta forte, forte como nunca. Ela não entendeu, mas sentiu. Sentiu que algo havia mudado. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Na tarde daquele mesmo dia, Verônica acusou Marta de ter roubado um anel de família. A polícia foi chamada. Marta, paralisada, só conseguia repetir: eu nunca faria isso. Eu juro por Deus. Ninguém quis escutar. Foi ali, em meio à injustiça, à vergonha e ao abandono, que Marta jurou a si mesma: essa história não vai acabar assim. Porque às vezes, o milagre começa no fundo do poço. E foi naquele instante que tudo mudou. A manhã parecia como outra qualquer na mansão dos Albuquerque. O sol entrava tímido pelas frestas das cortinas de linho,
e o aroma do café recém-passado invadia a cozinha. Marta já havia preparado tudo, como sempre fazia com dedicação. Ela varria o chão com movimentos leves, o pensamento distante, mas o coração em paz. Mas essa paz estava prestes a ser destruída. Foi quando a voz de Verônica ecoou pela casa, estridente e cortante como navalha. Cadê a minha joia? Silêncio. Os empregados se entreolharam, tensos. Verônica desceu as escadas com os olhos faiscando de raiva, segurando uma caixa de veludo vazia. Alguém aqui entrou no meu closet. Uma joia de família sumiu. O olhar dela encontrou Marta. E, sem hesitar, sem uma única prova, a acusação foi lançada como uma sentença cruel. Foi você, Marta. A cena seguinte parecia arrancada de um pesadelo. Diante de todos, a patroa se aproximou e, com o dedo em riste, começou a gritar. Chamou Marta de ladra, de interesseira, de ingrata. Disse que, por trás daquela carinha humilde, havia uma mulher perigosa. Humilhação. Marta sentiu o mundo desabar sob seus pés. Tentou falar. Tentou se defender. As palavras saíam trêmulas, sufocadas pelo choro que insistia em cair. Eu jamais faria isso, Dona Verônica. Eu juro. Mas ninguém quis ouvir. Nem o patrão, seu Alberto, que apenas a encarou com frieza e disse, seco: você está dispensada. Arrume suas coisas. Injustiça. Henrique, o filho mais novo do casal, deu um passo à frente. Tentou argumentar, tentou falar da honestidade que via em Marta todos os dias. Mas Verônica não permitiu. Silenciou o próprio filho com um olhar autoritário. Cale-se, Henrique. Não se meta com gente desse tipo. O peso daquelas palavras esmagou Marta. Ela correu para o quartinho dos fundos, onde dormia. Ali, sozinha, encolhida no colchão fino, chorou como uma criança. Sentia-se abandonada, humilhada, como se todo o esforço de anos de trabalho honesto tivesse sido jogado fora com uma simples acusação. Por quê, meu Deus? Sussurrou, entre soluços. O que eu fiz para merecer isso? A fé era a única coisa que ainda não tinham tirado dela. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Enquanto tentava se recompor, uma batida suave na porta interrompeu o silêncio. Era Dona Jurema, a vizinha da casa ao lado. Uma senhora discreta, que raramente se envolvia com os assuntos da mansão. Mas, naquela noite, ela tinha algo a dizer. Minha filha, eu conheço o passado dessa tal de Verônica. E posso te garantir uma coisa, não é nada bonito. Marta arregalou os olhos. Um calafrio percorreu sua espinha. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Foi naquele instante que tudo mudou. Uma chama se acendeu dentro dela. A dor não desapareceu, mas deu lugar à coragem. Pela primeira vez em dias, ela sentiu que talvez, só talvez, ainda houvesse esperança. E se a verdade que Jurema guardava fosse o início de uma transformação? Ela enxugou as lágrimas. O rosto ainda inchado, mas o olhar, determinado. Porque Marta ainda tinha fé. E não ia parar até provar sua inocência. Mal sabia ela que o que vinha pela frente era ainda mais doloroso, mas também o início do seu verdadeiro milagre. Marta caminhava sozinha pela calçada molhada. A chuva fina escorria pelo rosto, se misturando às lágrimas que ela já não fazia questão de esconder. O mundo parecia pesado demais para carregar.
Cada passo era como um esforço para continuar respirando. Ela apertava o casaco surrado contra o peito, como se quisesse se proteger não só do frio, mas da vida. A humilhação da última semana ainda ardia em sua pele como uma ferida aberta. Foi acusada injustamente, tratada como lixo, despedida sem explicações, ignorada até por quem dizia ser amigo. Ninguém quis ouvir, ninguém estendeu a mão. Ela se sentia abandonada, sozinha no mundo. Mas havia um lugar onde o silêncio ainda acolhia, onde, mesmo sem ter certeza, ela podia tentar acreditar que algo maior a escutava. Era noite quando Marta entrou na pequena igreja do bairro. Estava vazia. O cheiro de madeira antiga e cera de vela invadia o ar. Ela caminhou até o altar com passos trêmulos e caiu de joelhos. Ali, aos pés da cruz, não pediu dinheiro, nem emprego, nem justiça humana. Só uma coisa: Deus, só me mostra que o Senhor ainda está aqui. Só me mostra que não foi em vão. Eu não aguento mais, mas eu acredito que o Senhor pode fazer justiça. Eu só preciso disso, justiça. Sua voz falhava, mas o coração gritava. Foi uma oração crua, dolorosa, real. E quando ela levantou os olhos marejados, uma paz estranha invadiu o peito. Frágil, mas suficiente para fazê-la voltar para casa. Mal sabia ela que aquele era o início de uma transformação. Na manhã seguinte, algo inesperado abalou o silêncio da cidade. Na casa de um parente de Verônica, a mulher que a humilhou e a fez perder tudo, uma joia de valor altíssimo, simplesmente desapareceu. Uma peça única. A mesma usada no evento em que Marta foi acusada. Todos sabiam o quanto Verônica se orgulhava daquela joia. Mas agora, ela havia sumido. A tensão se espalhou como fogo em mato seco. E foi então que Henrique, o primo de Verônica, viu o que ninguém esperava ver. Escondido atrás da porta do escritório, ele flagrou seu próprio irmão, Roberto, tentando guardar algo na gaveta do armário. A joia. A mesma joia desaparecida. A mesma que, supostamente, Marta teria roubado. Henrique ficou em choque. Foi ele, o tempo todo. Sussurrou para si mesmo, com o coração acelerado. Sem pensar duas vezes, correu até o carro. Precisava contar a verdade. Alguém tinha que reparar aquela injustiça. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Marta estava em casa, organizando papéis velhos numa caixa. Tentava distrair a mente. Fingir que a vida podia seguir normalmente. Mas então, o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Do outro lado da linha, uma voz masculina, suave e carregada de emoção. Marta, é você? Ela congelou. Sim, quem tá falando? A resposta veio como um vento do passado, arrancando memórias que ela havia enterrado há anos. Sou eu, Jonas. Eu devia isso a você, depois de tudo que você fez por mim. Marta sentou-se lentamente no sofá, a respiração presa no peito. Fazia mais de 10 anos que não ouvia aquele nome. E naquele instante, tudo mudou. Porque Jonas não era apenas alguém do passado. Ele era a chave de um segredo que ninguém mais sabia. E agora, ele queria vê-la. Ela só queria justiça, mas estava prestes a viver um milagre. Marta mal conseguia segurar a bandeja. As mãos tremiam. O coração, acelerado.
E, mesmo assim, o olhar permanecia firme. Disfarçado. Ela servia mais um jantar na casa de Verônica, como quem caminha sobre cacos de vidro. Desde a falsa acusação de furto, os olhares sobre ela carregavam veneno. Comentários sussurrados, risos abafados, e a humilhação diária de ser tratada como menos. Mas Marta não gritava, não chorava. Ela se calava, como sempre fez. Porque aprendeu cedo que, neste mundo, quem não tem voz precisa ter coragem e fé. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Naquela noite, algo estava prestes a acontecer. Algo que ela jamais teria imaginado. O interfone tocou. Verônica franziu a testa, impaciente. Você também não sabe atender direito o portão agora, Marta. Disparou com desprezo. Marta engoliu a ofensa, como fazia todos os dias. Mas, desta vez, havia algo diferente no ar. Quando abriu o portão, seus olhos se arregalaram. Ali, parado diante dela, estava ele, Henrique. O menino que ela havia criado com o pouco que tinha, que achou, anos atrás, abandonado na porta da igreja, que ela protegeu, alimentou, educou, até que o destino separou. Hoje, Henrique era um homem feito, forte, elegante, e ao que tudo indicava, rico. Oi, mãe, ele disse, com um sorriso emocionado. A palavra ecoou dentro dela como um milagre. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Henrique, é você mesmo? Sussurrou, com lágrimas brotando dos olhos. Ele apenas a abraçou. Forte, longo, quente, como se estivesse voltando para casa depois de anos em guerra. Mas aquele reencontro estava prestes a ser interrompido por algo ainda mais explosivo. Dentro da casa, Henrique tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. E, diante de todos os presentes, entregou à mãe algo que mudaria tudo. A joia desaparecida. Esta joia nunca foi dela, disse ele, olhando nos olhos de Verônica. Foi plantada no quarto da Marta. Eu mesmo a encontrei no escritório da senhora, dias antes da acusação. Gravei tudo. Silêncio. E então, o escândalo começou. O quê? Gritou Verônica, empalidecendo. Você está insinuando que eu... Eu estou afirmando, respondeu ele, com firmeza. A sala inteira parou. O marido de Verônica se retirou em silêncio. Os empregados se entreolharam. E Marta? Marta só abaixou a cabeça. Não de vergonha, mas em alívio. Era como se, pela primeira vez, alguém a visse de verdade. Verônica perdeu o controle. Gritou. Espumou de raiva. E, no auge da fúria, fez o que todos já esperavam. Você está demitida, Marta. Saia da minha casa agora. Mas o que ninguém esperava era a forma como Marta sairia. Com a cabeça erguida. Sem uma palavra. Sem lágrimas. Ela passou pela porta da frente, ignorando os olhares curiosos. E então, o som de um carro de luxo se aproximou. Portas se abriram. Henrique estendeu a mão para ela. Vamos, mãe. Agora é hora de cuidar de você. Foi naquele instante que tudo mudou. A mulher humilhada, agora era honrada. A injustiçada, agora era protegida. A empregada rejeitada, agora era mãe de um empresário de sucesso. E enquanto o carro sumia no horizonte,
Marta olhou pelo retrovisor com um único pensamento. O que o mundo chama de fim, Deus chama de recomeço. Mas o que esperava Marta na nova casa traria ainda mais surpresas do passado. E esse foi só o começo. Marta arrumava suas últimas coisas em silêncio. O avental dobrado com cuidado, as lembranças guardadas no coração. Cada passo pelo corredor da casa onde fora humilhada parecia mais leve agora, mas ainda doía. Ela não esperava gratidão, mas também nunca imaginou que saísse dali com as mãos vazias e o coração tão cheio de feridas. Por anos, cuidou da casa como se fosse sua. Lavou o chão onde ninguém via, cozinhou com amor para quem a desprezava e acolheu com ternura um menino que nem era seu. Mas foi expulsa. Sem provas. Sem respeito. A acusação injusta ainda ecoava em sua mente. Você roubou a pulseira da senhora. Verônica cuspiu aquelas palavras com veneno, e o marido apenas assentiu, sem coragem de defender Marta. Ela partiu sem chorar. Porque ali, naquele momento, ela aprendeu que dignidade não se pede, se carrega. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Na tarde seguinte, quando Marta ainda organizava suas roupas no pequeno quarto da pensão, o telefone tocou. Era a voz de Henrique, embargada pelo choro. Ele mal conseguia falar. Só disse: "Ele voltou, Marta. Ele voltou." Confusa, Marta correu até a casa onde fora rejeitada. Havia vários carros na frente, e os vizinhos murmuravam sobre uma compra inesperada. Ao atravessar o portão, seus olhos se encontraram com um homem alto, de terno simples, mas postura firme. Era Daniel. O menino que ela criara anos atrás, que ela salvara das ruas e tratou como filho, mesmo sem ter nenhum laço de sangue. "Eu comprei esta casa, Marta." Ela quase caiu de joelhos. Daniel olhou para Verônica e seu marido como quem olha para o passado com nojo e desprezo. "Vocês perderam o direito de viver aqui no momento em que humilharam a mulher que me ensinou o que é amor e dignidade." Verônica arregalou os olhos. O marido tentou protestar, mas Daniel foi direto. "Se não saírem agora, sairão com a polícia." A humilhação trocou de lado. Henrique correu até Marta, abraçando-a com força. "Não quero ficar longe de você." Ela beijou-lhe a testa, com lágrimas nos olhos. "Mesmo que a gente não more mais juntos, eu sempre estarei aqui, Henrique. Sempre." Foi naquele instante que tudo mudou. Dias depois, Marta passou a administrar a casa. Não como empregada, mas como dona. Cada canto da casa que antes carregava dor, agora era preenchido com fé e esperança. Ela criou um espaço de acolhimento para mulheres desempregadas, vítimas de abandono e injustiça. Organizou doações, criou oficinas de capacitação e passou a usar o que viveu como ponte para a transformação. Marta não esqueceu o que sofreu, mas usou cada cicatriz como força para curar outras. O que antes era sinônimo de humilhação, agora era símbolo de superação. Mas a vida ainda guardava mais uma virada. Numa noite fria, enquanto organizava papéis no escritório recém-reformado, alguém bateu à porta. Marta estranhou. Não esperava visitas. Abriu. Era Verônica. De cabeça baixa. Olhos vermelhos. Roupa simples. "Me desculpa. Eu não tenho para onde ir, me ajuda?" O silêncio que seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. E ali, diante da mulher que a distratou, Marta encarou o maior teste de sua fé.
Porque o verdadeiro milagre não era a vingança. Era a coragem de perdoar. A chuva caía fina naquela manhã cinzenta, como se o céu também estivesse chorando. Marta preparava o café com a mesma serenidade de sempre, mas por dentro, carregava cicatrizes invisíveis, marcas de uma humilhação que ainda doía. Ela havia sido rejeitada, acusada sem provas, abandonada como se não tivesse valor algum. E agora, o passado batia à porta. Era ela, a ex-patroa, a mulher que a destruiu. Vestida com roupas gastas, o olhar abatido e as mãos trêmulas. Regina não era nem sombra daquela empresária altiva que um dia gritava com Marta por qualquer erro insignificante. Agora, estava na miséria, perdida, sozinha. Marta, me perdoa. Eu fui cruel com você. E hoje eu pago caro por isso, disse, com a voz embargada. Marta sentiu o coração apertar. Por um instante, o silêncio foi mais alto que qualquer palavra. A imagem daquela mulher jogando sua carteira de trabalho no lixo, chamando-a de ladra na frente de todos, veio como um soco no estômago. Ela podia virar as costas. Ela tinha todo o direito. Mas o que aconteceu em seguida surpreendeu até ela mesma. Respirando fundo, Marta segurou as lágrimas e respondeu com firmeza: Eu não sou Deus para julgar, mas sou filha dele, e ele me ensinou a perdoar. Só que o perdão não é esquecimento, é escolha. Ofereceu um prato de comida, uma coberta, um olhar humano, e seguiu em frente, com dignidade. Porque a verdadeira força está em quem escolhe não se vingar. Dias depois, Marta notou algo novo batendo em seu coração. Henrique, o vizinho silencioso que sempre a admirou de longe, começou a aparecer todos os finais de semana. Trazia flores. Almoçava com ela. Ouvia suas histórias com carinho. Não perguntava sobre o passado. Apenas fazia o presente valer a pena. A vizinhança percebeu. A igreja também. Aquela mulher, que um dia foi humilhada diante de todos, agora era exemplo de fé, coragem e superação. Mas a maior virada ainda estava por vir. Foi durante um culto, quando o pastor contou a história de uma mulher injustiçada que escolheu o perdão em vez do ódio, que Marta se deu conta, estavam falando dela. A igreja inteira se emocionou. Pessoas choravam. Outras vinham até ela pedindo conselhos, força, orações. Mal sabia Marta que o sofrimento dela estava inspirando vidas. E naquela noite, ao olhar para o céu estrelado, com os olhos marejados de emoção, ela disse: Obrigada, meu Deus, porque o último será o primeiro. Ela havia perdoado quem a destruiu, e por isso, foi abençoada.